Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre autômatos finitos determinísticos, né? Porém, antes de adentrar nessa temática, eu gostaria que vocês tivessem um entendimento sobre máquinas de estados finitos, né? Que trata-se de um modelo matemático, né, usado para representar programas de computadores ou circuitos lógicos e é concebido como sendo uma máquina abstrata, tá? Do qual ela tem um número finito de estados e ela sempre vai depender de um estado anterior, de certo modo, para sua execução, tá? Então, vocês vão ver que ela possui mudança nos seus estados, e para que essa mudança ocorra, faz-se necessário que tenha ali um símbolo a ser lido, né? Então, dito isto, eu vou mostrar quais são os elementos que constituem a máquina de estados aqui, né? Então, você tem que ela tem um número finito de estados, ela tem uma situação atual, né? Você vê o processamento ali onde os símbolos vão estar sendo representados, né? Então ela depende do estado atual para fazer a sua transição para um próximo estado, né? Ela depende de uma entrada, então mais uma vez, né? Ela vai ficar ali aguardando uma entrada para que seja executada, tá? Então a máquina de estado ela não guarda histórico, ou seja, ela não tem memória, tá? Então quando você processar uma dita palavra ali na tua máquina de estados, ela automaticamente vai dizer se é aceito ou não. Tá? Em nenhum momento você pode, digamos assim, passar uma palavra e dizer, não, depois eu volto aqui e continuo a execução. Não, ele não permite. Tá? Então, prestar muita atenção nisso quando vocês estiverem aí, de certo modo, trabalhando com máquinas de estados. E aí eu trouxe uma com o meu apelido, né, Chico. Veja que essa máquina, exclusivamente, ela vai aceitar apenas essa palavra aqui. Se você passar as execuções, por exemplo, entrou um C, passa para o próximo estado. Entrou um H, passa para o próximo estado. Se entrar um símbolo diferente do que está sendo programado aqui como um I que ele espera, por exemplo, um A, chá. Abortou a missão e a palavra não é aceita. Então ela volta para o início. E por não guardar estado, porque é aquela coisa, se estando aqui no Q2, né, e recebesse, por exemplo, um A e desse um erro, ele poderia voltar para o estado anterior, né, se fosse o caso. E a partir daí você daria o símbolo que ele está esperando, que era um I. Pronto. Deu o I, passou. Mas nesse caso, não. Nesse caso, se você passar um símbolo que não esteja programado para aquela máquina, vai dar um erro e você vai ter que voltar à execução por completo. Tá? Então veja, recebi o primeiro símbolo, ok, passou. Recebi o segundo, passou. Então veja que ele está dependendo de uma certa entrada para ir executando cada passo, tá? A máquina de estado. E aí eu vos trago o exemplo de um interruptor de energia, né? Veja que ele tem dois estados, né? Que aí no caso vai ser ligado e desligado, e ele vai ter duas entradas, digamos assim, ou dois símbolos do alfabeto. Mais adiante vocês vão saber o que se trata isso, né? Então veja, você tem pressionar, né? E aí quando você pressiona ele sai desligado para ligado, quando você aperta pressionar de novo ele volta para o desligado, né? Então veja que o interruptor ele tem dois estados, né? Ligado e desligado, e ele tem duas instruções ou dois símbolos, duas entradas, né? Como se diz, para fazer a execução. E aí eu trago agora uma porta, né, eletrônica, uma porta automática de um shopping, no qual você tem dois tapetes na frente e atrás, né? Então você vai ver que quando chega gente na frente do tapete e pisa, a porta se abre, né? Se tiver pessoas em cima do tapete, na parte de trás, né, ele também vai abrir. Se não tiver ninguém em ambos os tapetes, a porta vai se manter fechada, né? E aqui eu trago o estado, que é aberto e fechado, e as condições, né? Tipo, as pessoas quando chegarem em cima do tapete, vai abrir, né? De certo modo. Então veja as condições. Veja que
em nenhuma, ele vai se manter fechada. Se tiver de frente, vai se manter aberta. Se tiver interno, dependendo da situação, ela vai abrir, né? E se tiver aberta, por exemplo, e tiver alguém em ambos os tapetes, ela vai se manter aberta. Tá? E aí eu trouxe agora também uma porta automática, né? Mostrando o estado, os seus estados. Ó. E aí você tem aqui, ó, frontal. Se tiver alguém em cima do tapete da frente, ela vai sair do fechado para o aberto. Se não tiver ninguém, ela vai voltar para o estado fechado. Veja que você tem um estado inicial aqui, né? E aí ele está esperando ali uma entrada de um símbolo para passar de um estado para o outro, né? E aí você vê que ele tem um determinado estado P, que aí você vê aqui, ó, P é o primeiro estado, né? A função de transição nesse caso aqui vai ser P com o símbolo A, por exemplo, eu vou para aqui. Então você tem que, para você sair de um estado, haverá necessidade que você receba um símbolo, e neste caso aqui vai ser o A, por exemplo, como exemplo. E aí, na medida que ele recebe esse símbolo A, ele vai para o estado Q. Tá? E aí, existem alguns outros tipos de máquinas, né? Lavadora de roupas, termômetros eletrônicos, relógios digitais e calculadoras, tá? E máquinas automáticas. E agora nós vamos falar dos autômatos finitos, né? Que aí no caso ele é um modelo computacional útil e comum para muitas outras disciplinas, tá? Vocês vão ver fortemente também na parte de compiladores, tá? Tem uma disciplina chamada compiladores que vocês vão precisar desse tipo de formalismo que vocês ora estão vendo aqui, tá? Então, ó, agora eu vou mostrar um pouco para vocês no quadro, tá? Do que é um autômato finito. Mas antes disso eu vou mostrar um pouco nos slides, é melhor, né? Pronto. Então, ó, facilita mais essa questão, tá bom? Então, ó, você vai ter que um autômato, eles são coleções de estados, ó. Então, do mesmo jeito que você viu lá nas máquinas de estados finitos, vocês tinham algumas regras, você tinha ali uns estados, quando você recebia um símbolo, ele passava, né? E as condições. Então, os autômatos são coleções de estados, ó, regras de transição, e você vai sair de um estado para o outro. Tá? Então, você tem que são sistemas de estados finitos. Tá? E aí, no caso, os autômatos finitos, eles se dividem em três. Tá? E ele é um tipo de formalismo reconhecedor. Então, vocês viram, né? É um tipo de formalismo reconhecedor, não guarda histórico, ou seja, você não tem como, não tem memória, tá? Então, passada a palavra obrigatoriamente, ele vai ter que ler. Então, determinismo, porque para cada estado concorrente ele tem um símbolo a ser lido, tá? Então, obrigatoriamente você vai estar num estado ali e para sair daquele estado você vai ter um símbolo que não seja igual ao que você está naquele estado, tá? Por exemplo, se você tem A e B e no Q0 você tem um A, obrigatoriamente você vai ter que ter um B saindo de Q0 para o outro estado, tá? Então essa é a garantia do determinismo. Já no não determinístico, por exemplo, você pode ter mais de uma possibilidade com o mesmo símbolo. Então você vai observar que você pode estar num Q0 e dependendo do símbolo que você receba, sendo A ou B, dependendo do caminho que você tome, ele vai te mostrar diversos caminhos, né? E com movimento vazios, ele te dá a possibilidade de saltar estados e buscar o caminho correto que você esteja almejando, né? Então ele tem um poder de adivinhar, né, de certo modo. Então você tem o determinístico, que enquanto você, para cada estado, você já tem um símbolo concorrente, no não determinismo você tem um poder de adivinhação, né? E no com movimentos vazios ainda mais, né? Então aqui mais uma vez aquele exemplo, né, com os estados, só que aqui com uma catraca de cartão. Então você tem que enquanto a máquina está travada, ela espera que você insira o cartão. Quando você inserir, você empurrar, ela abre, né? E quando tira o cartão, de certa forma, ela volta e não abre, né? Então é isso. E aí no caso agora, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar o quadro. O autômato, ele é uma quíntupla, né? Então, e aí eu vou chamar ele M. M é máquina, né? E a quíntupla
é formada ele é formado pelo alfabeto, tá? Pelos estados, pelo estado inicial, pela função de transição e pelo estado final, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o alfabeto representa A e B, por exemplo, ó, Azinho, Bzinho, né? Os estados pode ser Q0, Q1, Q2, Q3 e assim sucessivamente. Depende do quantitativo de estados que sua máquina naquele momento está precisando, né? Aí, Q0 pode ser o próprio Q0, seria o estado inicial. E a função de transição seria, dado um conjunto de símbolos do alfabeto, você vai para um próximo estado. Tá? Então, com o símbolo do alfabeto, você vai para um próximo estado. Tá? Então, por exemplo, se você tiver isso aqui, ó, igual no que nós mostramos na máquina de estados. Então, você tem dado P, aqui, ó, você tem a transição P, por exemplo, P com o símbolo A, você vai para aqui. Então, você vai sair desse estado com o símbolo A, por exemplo, e vai para aqui. E aí você poderia ter um estado final, né, que no caso poderia ser o Q3, de certa forma. Então, sendo o estado final. Tá? Então, o autômato finito corresponde a isso daqui. Então, ó, você tem a função de transição aqui, por exemplo. Ó, então, o autômato ele vai ter um alfabeto, ó, conforme eu coloquei. Que são os estados, função de transição. Eu só inverti aqui, tá? Mas já no mesmo. Então, só coloquei a função de transição posterior ao Q0 e o F, tá? E aqui você tem, ó, um exemplozinho, né? Você estando em P com símbolo A, você vai para o Q, aquela função de transição, né? Aí você tem um estado inicial, Q0, e o estado final, a representação é dessa forma, tá? Ou como se fosse dois círculos, um em cima do outro, tá? E aí você tem, ó, você sai de P, tanto com A ou com B, e vai para Q. E aqui eu tenho agora um exemplo, pronto, ó, veja que, ó, você está em Q0. Vamos lá, vamos fazer aqui quem é o alfabeto, quem é os estados, quem é a função de transição, quem é o Q0, quem é o F. Vamos lá. O alfabeto vai ser 0, 1. Os estados vão ser Q0 e Q1. A função de transição vai ser os elementos que saem de Q0 para Q1 e de Q1 para Q0 também, tá? Então veja que é possível você sair, ó, de Q0 com 0, eu fico no próprio Q0. E Q0 com 1, por exemplo, eu vou para Q1. Tá? Aí Q1 com 0, eu volto para Q0. E Q1 com 1, eu fico no próprio Q1. Veja, você tem as funções de transições aqui, ó. Aí, veja, Q0 com 0 fica no próprio Q0. Q0 quando recebe 1, ele vai para Q1. Aí, em Q1, se eu recebo 1, eu continuo aqui em Q1. Se eu receber um 0, eu volto para Q0. Veja, você tem o estado inicial, que no caso aqui é o Q0, e o estado de aceitação, que neste caso aqui é o Q1. Tá? Então, ó, na próxima aula, nós vamos fazer outros exemplos. Tá? Veja que os exemplos que são aceitos nessa cadeia é 1, ó, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Os exemplos que não são aceitos nessa cadeia, 0, aí 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 e assim sucessivamente, tá? Aí no próximo vídeo eu trarei mais exemplos para não ficar um vídeo tão extenso e você não ter um aproveito satisfatório. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu farei alguns exemplos, né? E no outro, aí eu falo sobre o autômato finito não determinístico, para não ficar tão extenso, tá bem? Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele like, dá aquela força, né? Compartilha com os teus amigos e até o próximo vídeo.